Bom, os ataques de Israel já mataram mais de 13 mil civis em Gaza. Se você acha que isso é muito pouco, não tem nada a ver com isso, então, como eu costumo dizer, você há muito tempo já perdeu a humanidade, né? Existem muitas coisas deste conflito Israel e Palestina, muitas coisas complexas, evidentemente, mas também muito mal entendido, muita fake news, fabricada inclusive por parte de Israel. Israel utiliza de estratégias que os Estados Unidos têm feito isso, né? Como por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, inventou aquela história de que o Iraque estava fabricando bomba química. E aí teve um certo dia que o general lá chegou com um vidrinho assim na mão, assim, uns desenhos lá num PowerPoint, e aí disse, olha aqui, ó, Iraque faz isso. Bom, tem notícias de que muitas mortes que têm acontecido contra o próprio povo de Israel, como também contra a Gaza, evidentemente, Palestina, tem sido praticado por Israel. Por exemplo, aquele ataque que matou mais de 500 pessoas no hospital foi feito por Israel. Não foi nada de Hezbollah, não foi nada de Hamas. E recentemente se tem notícias também de que as armas, por exemplo, que possivelmente que foram supostas armas que foram encontradas no hospital, uma coisa desse tipo aí, foram plantadas por Israel. Ok? Tem notícias aqui, por exemplo, se eu verificar aqui, ó, tem notícias que trata exatamente disso. Em mensagem direta a Biden, Mahmoud Abbas afirma que é preciso parar o genocídio dos palestinos. Aí tem mais algumas notícias que tratam disso. Catar condena ataque aéreo israelense à escola Al-Fakura em Gaza. Chancelaria Qatar descreve o ataque como massacre horrível, né? Olha só, então tem essas notícias. A Organização Mundial da Saúde diz que o hospital Al-Shifa, né, em Gaza, bombardeado, invadido por Israel, é zona de morte. Então são essas as notícias. Netanyahu é marionete dos Estados Unidos, assim como Zelensky, diz Michelle Hudson. Então são as notícias. O Washington Post diz que foi feito acordo entre Hamas, Israel e Estados Unidos para libertar reféns em troca de pausa nos combates. E aí vamos ver mais se tem mais alguma coisa aqui. Bom, e na notícia de que muita coisa que tem acontecido em Gaza, Israel está por trás de tudo. Não é querem justificar o ataque a Hamas, que tem que pegar o Hamas e coisa desse tipo, né? Então, já são mais, assim, aqui a notícia que eu estava procurando. Israel forjou evidência dos eventos de 7 de outubro, diz a autoridade palestina. Tá? Aí você vai dizer, é porque você está defendendo a Palestina. Bom, e por que é verdade o que Israel está dizendo? Porque é verdade. Se Israel diz que encontrou armas do Hamas, é verdade. A autoridade palestina apontou inconsistência na narrativa oficial sobre os eventos de 7 de outubro. Segundo Israel, militantes do Hamas teriam assassinado 364 pessoas em um festival de música eletrônica. De acordo com informações do jornal The Times of Israel, o Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina afirmou que helicópteros israelenses dispararam contra israelenses no evento. Isso ocorre após o jornal israelense Haaretz divulgar que uma investigação policial apontou que helicópteros militares atingiram os foliões.
O documento da Autoridade Palestina também apela a todos os veículos de comunicação, funcionários da ONU e líderes de países para que tenham cuidado com o que a mídia israelense publica. Em um pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu às acusações afirmando Mahmoud Abbas, líder da Autoridade Palestina, já negou o Holocausto e que a declaração da Autoridade Palestina é inaceitável. A imprensa internacional vinha tratando os relatos de que helicópteros das IDF teria atingido israelenses como fake news. O ataque que Israel, vamos lá, pulou aqui, ok? Vamos ver aqui. Em um pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu às acusações afirmando Mahmoud Abbas, líder da Autoridade Palestina, já negou o Holocausto e que a declaração da Autoridade Palestina é inaceitável. A imprensa internacional vinha tratando os relatos de que um helicóptero da IDF teria atingido israelenses como fake news. O ataque que Israel atribuiu ao Hamas foi usado como justificativo por Israel para lançar a campanha de bombardeios mais intensa contra a faixa de Gaza em anos. O massacre já tirou a vida de 13 mil palestinos. Bom, eu imagino a seguinte situação, não é? Todos os dias o primeiro-ministro de Israel levanta-se, faz as suas ações cotidianas, atividades cotidianas, se alimenta, faz tudo. E uma das ações que ele faz é exatamente ordenar ataque a Gaza, os ataques contra a Palestina. A região de Gaza já foi praticamente destruída, quase toda, né? Em torno de 70% a 80% de Gaza já foi destruída. O povo, as pessoas da faixa de Gaza, os palestinos da faixa de Gaza, praticamente todos já tiveram que sair dali para não serem mortos. Os que não conseguiram sair foram mortos, inclusive a maioria mulheres e crianças. Tá? Então eu imagino a cena do Benjamin Netanyahu explicando o que vai fazer durante o dia, e uma das ações ele vai dizer que precisa atacar Israel, precisa atacar Gaza, os palestinos. Aí você pode estar ouvindo isso aí, ouvindo na TV ou na internet, e aí você vai dizer, tudo bem, isso faz parte da guerra. Então vamos tentar outro cenário para que você possa entender um pouco, se é que você tem humanidade. Todos os dias o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele levanta-se, faz o que ele quer, todas as suas ações, se alimenta, e uma das ações ele ordena ataques a Gaza, ataques contra a Palestina, justificando que é para pegar o Hamas. Tudo bem? Foi isso que eu falei, então vem mais. Só que essa ordem dada por Benjamin Netanyahu e apoiada diretamente pelos Estados Unidos e acobertada por grande parte da imprensa do Ocidente, salvo algumas exceções, ignora que a ordem dada por Benjamin Netanyahu e apoiada pelos Estados Unidos, por Biden, de atacar Gaza, essa ordem, ela diariamente acontece e diariamente ela mata centenas de mulheres e crianças, que é grande parte
é dos palestinos que morrem. Você já imaginou 13 mil pessoas, dessas 13 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, bebês inclusive, que Israel atacou o principal hospital de Gaza, e matou vários bebês. Você acha que isso é normal, que é natural, esse tipo de coisa? Que isso não é criminoso? Que isso não é um genocídio? E aí vamos mais adiante. Depois de todos os ataques feitos por Israel, a tendência é a destruição de Gaza, o afastamento total dos palestinos e o comando de Gaza feito agora por parte de Israel. As pessoas de Palestina, os palestinos, as pessoas da Palestina, né, os palestinos, tem que se virar nas regiões próximas para não morrerem. Agora, quando se naturaliza todas essas ações, e já mataram mais de 13 mil pessoas, então alguma coisa está errada na humanidade. Alguma coisa está errada na humanidade. Não é possível que Israel cometa tantos crimes nas barbas da Organização das Nações Unidas e que não se faça nada contra isso, salvo algumas exceções. Os crimes que Israel vem cometendo contra a Palestina são crimes que não têm perdão. São crimes que não têm perdão. Crimes contra a humanidade. O genocídio é um crime contra a humanidade. Então, como vai ficar, ou como vão ficar os palestinos após todos os ataques feitos por Israel e apoiado pelos Estados Unidos? Aí você vai dizer, tá tudo bem, aí agora vai livrar-se do Hamas e pronto. E o pior de tudo é que o Hamas não vai ser destruído, não é? Por mais que matem os militantes do Hamas, o Hamas não vai ser destruído, como acontece em muitas organizações. Se o Hamas, como dizem, cometeu aquele crime de matar mais de 1.300 pessoas, claro que não justifica o genocídio praticado por Israel contra o povo palestino. É claro que isso jamais se justifica, né? Jamais se justifica, ok? Então, hoje nós vivemos nessa sociedade de instituições, nessa institucionalização da guerra, covardemente, os grandes impérios, os grandes países atacam, fazem o que bem querem e utilizam o famoso Estado de direito para dizer que Israel tem o direito de se proteger. Israel tem o direito de fazer o que está fazendo contra o povo palestino, contra bebês, contra as mulheres. Já morreram mais de 5 mil crianças, por exemplo. Tem o direito de... Você tem. Aí é onde eu volto aquela cena de você pensar no dia a dia. O Netanyahu, ele vai fazer suas atividades e numa das atividades ele diz que ordena os ataques a Gaza. Então, como se isso fosse simplesmente uma ação cotidiana de um belo trabalho, uma ação humanitária, certo? Então, está tudo errado. Evidentemente que está tudo errado. Se você acha que isso é correto, que isso está tudo bem, isso é natural, que essas mortes fazem parte do que se chama de efeito colateral. Ninguém queria matar as crianças, mas, claro, estavam no meio, né? As mulheres estavam no meio, e aí o Hamas está lá enfiado nos hospitais, levando armas, nos túneis, tudo isso, né? Você vai justificar por aí, ok? Então, o que Israel faz contra o povo palestino é massacre.
é um genocídio, ok? E infelizmente, com todo o apoio dos Estados Unidos, e nada acontece, mesmo depois de muitos anos que acabar essa guerra, assim como nada aconteceu com os Estados Unidos, que massacraram o Iraque na justificativa, na mentira de que tinha uma bomba, que tinha fabricação de armas químicas no Iraque, que foi comprovado que era tudo mentira, não tinha nada disso, e aí tinha que pegar o ditador do Iraque, coisa desse tipo, tá? Mas não justifica o massacre que ele fez. Para finalizar o nosso vídeo, esse conflito Israel e Palestina, ele não terá fim se não chegar a um acordo para a criação do Estado palestino, assim como houve a criação do Estado de Israel, e houve de maneira errada, de maneira criminosa. A criação do Estado de Israel, da maneira que aconteceu, foi criminoso, porque Israel foi, vamos dizer assim, empurrado, foi colocado dentro do território palestino, e agora Israel invade a Palestina, massacra o povo palestino, e as pessoas acham, de forma geral, que tudo isso é absolutamente normal, ok? Então não é nada normal, o povo palestino está sendo massacrado há muitos anos, e Israel passa a ser assim o grande algoz do povo palestino, pratica um genocídio que, infelizmente, nas barbas da Organização das Nações Unidas, apoiada pelos Estados Unidos, e ninguém faz nada para evitar as mortes, milhares de mortes de inocentes, de crianças, por exemplo, como também de bebês. Entendeu? Essa é que é a questão. Então, o que você acha de tudo isso? Okay? Dê a sua opinião, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Eu sou o professor Nunes e este é o seu canal professornunes.jns. Se você se interessa por atualidades, cinema e literatura, ciência política, sociologia, questões humanitárias, assuntos, questões do cotidiano, então esse é o seu canal, professornunes.jns, tá? Compartilhe, divulgue o nosso canal e até o nosso próximo vídeo.